Bom dia, meu nome é Walter Lins da Silva Paiva, sou aluno do curso de Letras da Universidade Federal do Sul-Sudeste do Pará, Unifespa, ministrado a disciplina pelo professor Abílio Pacheco de Souza. A disciplina é a narrativa e a poesia de expressão amazônica, professor doutor. Nós iremos abordar a análise literária do romance do Dalcídio Jurandir, Chove nos Campos da Cachoeira, de 1940. Bom, começamos. Os campos o levaram para longe, o caroço de Tucumã o levará também. Jurandir, 1991, página 2. O nosso tema é a narrativa sobre o romance do Dalcídio Jurandir, romance regional, datado de 1940, como já foi dito, e que ganhou um prêmio sobre o curso de literatura que tinha como avaliador da banca Jorge Amado, Oswald de Andrade e Raquel de Queiroz. A sinopse. A pobreza como fator social e econômico das pessoas que vivem em Cachoeira do Arari, extremo norte do país, precisamente na Ilha do Marajó. A sinopse é a pobreza como fator social e econômico das pessoas que vivem em Cachoeira do Arari, em especial Alfredo e Eutanásio, os dois protagonistas do romance. Viu, gente? E lá na vila de Cachoeira do Arari, uma vila isolada, onde eles irão passar por várias coisas pertinentes a quem vive à margem da sociedade. O contexto histórico. O romance se passa na região amazônica, em específico na ilha de Marajó, onde a pobreza e o descaso pairam no ar. O ano é 1941, em plena Segunda Guerra Mundial. Os dois protagonistas se veem à mercê da miséria, da fome, da incerteza do amanhã. Alfredo quer ir a Belém estudar, mas se depara com a inércia do pai. Eutanásio, de quase 40 anos, sucumbiu a uma doença. Vive às custas do pai, que mal dá a ele a comida, e os dois vivem naquele marasmo. Ora chuva de alagar tudo, ora sol escaldante. Eutanásio, ele sabe ler, e ele que escreve as toadas lá da vila dele e as cartas para os namorados. O interessante é que ele é apaixonado pela Irene. Irene é uma mocinha de 14 anos que ela vive sorrindo dele, que ele tem uma doença, sífilis, que o levará à morte. E, nesse contexto, essa menina, a Irene, arruma um namoradinho e ele se aproveita dela. E ela engravida. Quando ela engravida, Eutanásio já era triste por causa dessa doença, que era uma DST. Junto com essa doença, tinha várias outras doenças também, como a peste negra, que é a peste bubônica, que estava no auge nesse tempo, de 1941. Segunda Guerra Mundial, e nessa vila há todo tipo de
quase sempre alheios à vida daquele povo sofrido. E lá não tinha expectativa de vida nenhuma, as pessoas, tipo, que vegetavam. Uns lutavam para que tivesse uma vida melhor, mas o sistema os engessavam. Como é a história do Alfredo, que é um dos protagonistas. Alfredo tinha 10 anos, que carrega consigo um dilema, onde a mãe, neta de escravos, negra, e o pai branco. E isso o perturbava, por causa que ele era mestiço. Ele não era nem preto e nem branco. E o autor, ele aborda muito com maestria esse tema. E ele era caçoado pelos seus pares, os meninos da mesma sua idade, que o questionavam sobre isso. Aí ele não queria ser preto e não queria ser branco. E causava um reboliço na cabeça dele, por causa que ele estava nesse contexto assim na verdade, quem sou eu nesse dilema? E ele carregava com ele o caroço de Tucumã, como foi tecido bem no começo da minha apresentação. Então, partindo desse pressuposto, nós vamos ver que existe uma verossimilhança entre o Chove nos Campos de Cachoeira, do Dalcídio Jurandir, e o Macunaíma, do Mário de Andrade. Então, nós notamos que o Macunaíma, ele tem o Muiraquitã, que é o seu amuleto. E o Alfredo, ele também tem um amuleto dele, que é o caroço de Tucumã. E os dois querem ir à cidade para Macunaíma, quis ir à cidade atrás do Muiraquitã dele. E o Dalcídio, o Alfredo, ele quer ir a Belém para estudar. Então, o Mário de Andrade, junto com o Dalcídio Jurandir, eles têm uma vera semelhança nos dois romances. Certo? O nó. Vamos ao o nó da nossa obra. Alfredo é filha de mãe negra, neta de escravos, e seu pai é branco. O menino de 10 anos sofre por ser mestiço. Já Eutanásio descobre que tem sífilis e vai morrer. Está hipocondríaco. Quer dizer que, além do Eutanásio ter essa doença, ele morre de amores pela Irene, que engravida, e Eutanásio tenta ajudá-la mesmo sem ter dinheiro. E o Eutanásio, ele se preocupava com a vida das pessoas. Tanto é que ele sofria com o descaso das pessoas que não tinham dinheiro, e ele sem poder ajudar. E aquilo ali para ele era o fim. Alfredo tentava. Eram dois paradoxos. Um caminhava. Já estava, tipo, se entregando à sua realidade e à sua morte, que será inevitável no romance. A biografia do autor. Dalcídio, na Ilha do Marajó, quando ganhou o prêmio VEC, de Dom Casmurro de Literatura, no ano de 1940, da editora VEC também. A banca avaliadora foi nada mais, nada menos que Oswald de Andrade, Jorge Amado e Raquel de Queiroz. Nos anos de 1941 a 78, ele publica 10 obras que serão chamadas Ciclo do Extremo Norte,
Quer dizer que esse autor, ele era muito renomado, mas infelizmente esquecido. Talvez por causa que a região norte seja discriminada como os nortistas e os nordestinos, discriminados sobre a região sul, centro-oeste, sudeste. Há essa discriminação. Mas, como a leitura não tem fronteiras, ele gravou o seu nome nos anais da história. Tanto é que Jorge Amado escreveu O Gato Malhado, e Andorinha Sinhá, e vários outros romances, Raquel de Queiroz também, Oswald de Andrade, da Semana de 22, Semana da Arte Moderna, da Paulicéia Desvairada. Então, ele tinha bagagem. Ele era um autor, assim, que particularmente eu não o conhecia, mas me apaixonei pelas suas obras. E o narrador é um narrador heterodiegético, da terceira pessoa, heterodiegético, que o narrador ele não participa da história. Como podemos observar nessa passagem, Alfredo estava cansado, mais cansado ainda, porque perdeu o caroço de Tucumã, no princípio dos campos queimados. O caroço saltara de sua mão e se escondeu num buraco de terra. Jurandir, 1991, página 2. O foco narrativo é a vila onde o romance pós-modernista é contado. A vila de Cachoeiro do Arari é uma vila pequena onde apenas um barco que leva e traz as pessoas e as novidades. Correto? O assunto. O assunto da narrativa é Alfredo que quer ir a Belém para estudar e ter uma vida melhor, sair daquela pobreza. O tema da narrativa são a vila, que é encharcada de água e isolada do resto do mundo. O ciclo das águas e a pobreza no isolamento social tem como meio de comunicação com o resto do mundo apenas a lancha, que se chama-se Lancha Lobato. Então, quer dizer que eles ficam lá, isolados do resto do mundo, e todos eles têm as suas guerras psicológicas. Querem sair daquele lugar, mas não existe oportunidade de que eles possam ir embora de lá, da Cachoeira do Arari, e ela é marcada, o autor, ele é, assim, é marcada a história pelos ciclos das águas. Como no romance do Vidas Secas, lá é marcado pela seca. E no romance do Dalcídio, Chove nos Campos da Cachoeira, é marcada pela oscilação das águas. Quer dizer que a água vai, a água vem, e ela traz consigo o alimento, os sedimentos para que lá na vila haja vida. Embora as pessoas vivessem na pobreza, mas os ciclos da água trazia o alimento, trazia o peixe, o jacaré, que conta que ele ficava estorrando debaixo da casa do Alfredo. E no romance, um paralelo entre Chove nos Campos de Cachoeira e o romance de Vidas Secas, do Graciliano Ramos, o Fabiano, ele tem coragem de viver. Já o Eutanásio, ele perdeu essa coragem. E ele só espera o seu triste fim, que, como eu disse, será inevitável. Assim, há uma dicotomia nos dois romances, entendendo? Um é marcado pelo sol quente, pela falta de água, e o outro é marcado pela essa água que ela vem quase que direto no romance todo, é marcado pelo ciclo das águas na Amazônia.
certo? A biografia do autor. Dalcídio Jurandir, Chove nos Campos de Cachoeira, quarta edição, Sejup, 1995, edição crítica, Chove nos Campos de Cachoeira, Rosa Assis, Belém, Unama, 1918. O meu muito obrigado e tenhamos todos uma boa tarde.